Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Nesta nossa sexta-feira, nós já adiantamos para você a reflexão do terceiro domingo do tempo comum. Nessa liturgia do terceiro domingo do tempo comum, nós queremos olhar como deve ser a nossa postura diante de Deus e diante da sua palavra. Basicamente, 3 pontos se destacam durante a liturgia que nos apontam para a atenção. Uma atenção que envolve escuta, compreensão, transmissão. Nós precisamos escutar a palavra de Deus, compreender esta palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus, para que nós sejamos de fato atentos a essa palavra. Se você diz que é atento à palavra de Deus, mas simplesmente escuta e não faz absolutamente nada além disso, então você não está sendo atento o suficiente, o modo como seria o mais satisfatório. Você deve escutar, evidentemente, mas e depois? Compreender, entender bem aquilo que está sendo escutado, aquilo que está sendo proclamado. E depois, ajudar a todo o corpo, que é a igreja, a transmitir esta palavra recebida. Isso aparece já na primeira leitura, pois a leitura do livro de Neemias nos apresenta um contexto onde o sacerdote Esdras apresenta a lei de Deus, que é a palavra de Deus, né? A lei de Deus diante da assembleia de homens e de mulheres. A postura que este povo acolhe a palavra de Deus apresentada por este sacerdote Esdras está ali no final do versículo 3. Né? E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. A palavra, diante da palavra, estavam com atenção e esta palavra os impulsionava para a missão. Versículo 8. Leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido. Por isso que eu falava, não basta você escutar, preciso explicar e evidentemente, isso se faz para que as pessoas compreendam esse sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Isso é o versículo 8. Lá no versículo 10, algo muito interessante e importante. Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quando nós nos encontramos, nos defrontamos com a palavra de Deus, nós então não temos motivos para a tristeza. E mais do que não ter motivos para a tristeza, nós temos motivos para a missão. A nossa missão está aqui resumida nessa expressão da partilha e ao encontro do outro. Nós poderemos resumir nesse ir ao encontro, levar a palavra, levar a alegria e levar também a dignidade humana, porque aqueles que não têm com o que celebrar, não podem preparar uma refeição aqui com carnes gordas, bebidas doces, aqueles que podem vão lá ao encontro destes e juntos se configuram como um só corpo, como um só povo. Na sequência, então, nós temos a continuação do domingo passado, mas dentro deste contexto, a leitura de Coríntios nos aponta para isso, porque nós formamos um só corpo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Que
é o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 12 ao versículo 30. São Paulo está nos apontando como nós devemos nos comportar diante das outras pessoas, diante do diferente, diante mesmo da diversidade de dons que existe na igreja. Há lugar para todo mundo, né? Não tem algum lugar no mundo que possa dizer eu não tenho nada o que fazer na igreja. Todos têm o seu lugar na igreja. São Paulo desenvolve o seu pensamento de forma muito inteligente, dizendo: o olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. A promoção daquilo que algumas vezes as pessoas podem tratar com preconceito e, enfim, né? Aquelas picuinhas que acontecem às vezes nas comunidades. Aqui nós já estamos vendo um ponto de extinção desse tipo de comportamento, porque nós não devemos julgar segundo as aparências. Como Cristo, nós não devemos julgar pelo ouvir dizer, pelo disse que me disse. Nós julgamos pelos fatos. E nem sequer nós temos esse direito de julgar, porque somente Cristo é que é o justo juiz. Então, na qualidade de membros, nós partilhamos, nós nos confraternizamos, nós trabalhamos juntos, mas nós temos um único líder, que é Jesus Cristo. Aqueles que procedem de forma indigna diante do mistério de Deus, eles irão prestar contas com Deus. Aquilo que precisa ser enfrentado, seja enfrentado no seu devido tempo. Aquilo que pode ser deixado para Deus, seja deixado para Deus. Vocês observem, por exemplo, o Papa Francisco. Ele está enfrentando situações no meio de membros da igreja que precisam ser enfrentadas, e ali não tem como você evitar. Porque envolve a sociedade civil, envolve situações que são públicas. As outras situações que são mais individuais, deixemos para Deus fazer o devido julgamento, porque Ele com certeza julgará com justiça, pois somente Jesus Cristo é que conhece os corações. No mais, o que nós podemos fazer é acolher a todos, e mesmo aqueles que porventura possam vir nos perseguir, pois como São Paulo diz, nós precisamos uns dos outros, né? Não pode haver um membro que diz que não precisa do outro. É bem verdade que algumas pessoas nós até queremos longe de nós, mas essa não é a postura cristã querida por Deus, motivada pela palavra. Não é esta a postura. Muito bem. Passamos para o Evangelho e nele nós encontramos já de início o seguinte aspecto. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Palavras aqui de São Lucas, né? Ele está iniciando o seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1. E ele está simplesmente explicando que muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos, ou seja, tudo aquilo que se passou entre os discípulos, entre os apóstolos, e de fato escreveram, como tem Marcos, como tem Mateus. Ainda não havia, quando ele está escrevendo isso, não havia ainda João. Agora, ele diz muitas pessoas já tentaram escrever, ou seja, os relatos são muitos os relatos, e com certeza se perderam. E muito daquilo que está em Marcos, muito daquilo que está em Mateus, são a reunião de todos esses escritos de várias épocas, de várias pessoas, né? Em determinados anos, que em determinado momento o evangelista foi ali, reuniu tudo isso e nós tivemos acesso a estes textos sagrados. No versículo 3, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu, no caso Lucas,
decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo, aquilo que São Lucas está escrevendo aqui, tudo aquilo que ele recolheu da tradição, da investigação que ele mesmo fez. E uma das coisas principais que ele conseguiu recuperar, que ele conseguiu recolher, foi o relato do programa de governo de Jesus, se nós pudermos utilizar essa expressão. Se fôssemos falar de Jesus como rei, este rei que programa um projeto aí para implementar durante os anos do seu reinado. Qual é o programa de Jesus? Está aqui no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Esse é o programa de Jesus. Um programa que dá preferência, não exclui, mas dá preferência aos pobres, dá preferência àquelas situações que são mais emergenciais. Não exclui, no entanto, todas as outras situações de todos os seres humanos. Como nós vimos no domingo da Epifania do Senhor, a salvação é para todos, mas Jesus Cristo, ele dá preferência aos pobres e nos pede, como igreja, que também nós demos preferência a eles, que são os prediletos do Senhor. O Evangelho nos diz que eles mantinham os olhos fixos nele. Por isso, na leitura e também na introdução que nós fizemos hoje, nós destacamos aquela expressão estar atentos, escutando, compreendendo e transmitindo, colocando em prática. A palavra de Deus, ela necessita disso. Que nós, nessa nossa vida cristã, nossa luta diária, nossa vida cotidiana, que nós encontremos tempo para ler a palavra de Deus, que nós encontremos tempo para estudar esta palavra de Deus, que encontremos tempo para catequizar também as outras pessoas nesta transmissão sadia da fé, não fundamentalista, mas uma transmissão sadia da palavra de Deus. E é, portanto, de forma muito necessária que cada vez mais nós recuperemos um bom costume, que é a realização dos círculos bíblicos. Realizar o círculo bíblico é uma oportunidade de poder partilhar da palavra de Deus, poder debater temas importantes e nos enriquecermos mutuamente. Meus caríssimos irmãos de fé, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.